Olá, pessoal! O assunto dessa aula será a primeira parte do diagnóstico de regressão. Veremos agora como identificar o problema de alta multicolinearidade e como resolvê-lo. Vimos na última aula que o problema de colinearidade perfeita é muito raro, mas que devemos nos atentar para a alta colinearidade. Para essa aula, utilizaremos uma base de dados de 1975 dos Estados Unidos, de horas de trabalho de mulheres casadas. São 16 variáveis que trazem informações sobre o número de horas trabalhadas, salário, experiência, características da família, dentre outras. Existem métodos formais e informais para verificar a presença do problema de alta colinearidade entre as variáveis explicativas. Dentre os informais estão a análise de significância geral contra significância individual, a análise de correlação simples e as regressões auxiliares. Já entre os formais estão o fator de inflação da variância e o índice de tolerância, que é simplesmente o inverso do fator de inflação de variância. Ao estimar um modelo para explicar a oferta de horas de trabalho de mulheres casadas, obtemos os seguintes resultados. O primeiro sinal de que o problema de alta colinearidade pode estar presente é uma regressão onde a significância conjunta do modelo é verificada e o R² é alto, mas mesmo assim existem algumas variáveis que não são individualmente significantes, como é o caso aqui, onde variáveis importantes para explicar a oferta de trabalho, como a escolaridade, não são significativas, ou seja, seus valores P são maiores que 5%. Isso pode ser resultado da inflação da variância causada pela alta colinearidade. Você pode dizer que o R² nem é tão alto assim, mas lembre-se de que ele costuma ser baixo para dados de corte transversal. Agora que suspeitamos que nossa regressão apresenta alta colinearidade, vamos verificar o coeficiente de correlação entre as variáveis explicativas. Se algum deles é maior que 0,8 ou menor que menos 0,8, nossa suspeita de alta colinearidade aumenta. Como são muitas variáveis, veremos apenas aquelas cuja correlação é alta. No caso das variáveis do modelo de oferta de trabalho de mulheres casadas, idade da mulher e idade do marido têm alta correlação, e taxa marginal de imposto e renda familiar também. Podemos ver o padrão de correlação positiva entre idade da mulher e idade do marido, e o padrão de correlação negativa entre a taxa de imposto e a renda familiar. Outro método informal que podemos utilizar é o das regressões auxiliares. As regressões auxiliares são regressões entre as variáveis explicativas. O R² pode ser interpretado como uma medida de correlação entre a variável dependente e as variáveis explicativas. Então, na regressão auxiliar, retiramos a variável dependente e no seu lugar colocamos uma das variáveis explicativas. Repetimos o procedimento para todas as explicativas. O objetivo é verificar se o R² da regressão auxiliar é maior que o da regressão que estimamos. Se for esse o caso, é mais um indicativo da presença de alta colinearidade entre as variáveis explicativas. Vimos que o R² da regressão de oferta de trabalho de mulheres casadas era de 0,43. Observamos que vários R² de regressões auxiliares foram maiores que 0,43, mais um indicativo da presença de alta colinearidade na regressão. Apesar dos métodos informais indicarem a presença do problema de multicolinearidade, o fator de inflação da variância FIV é normalmente usado como um método formal para diagnóstico do problema. Quando valores acima de 10 para o FIV são registrados, considera-se que pode haver um problema grave de multicolinearidade. Não é o nosso caso nesse exemplo, mesmo assim, alguns valores parecem altos. Quando detectada a presença do problema de alta colinearidade, o que podemos ou o que precisamos fazer? A primeira coisa a se dizer é que não precisamos fazer nada, uma vez que a alta colinearidade não afeta a premissa 5 do modelo clássico de regressão linear. Somente a colinearidade perfeita seria um problema. Se quisermos fazer algo mesmo assim para reduzir a colinearidade entre as variáveis explicativas, podemos fazer algum tipo de transformação nas variáveis ou retirar variáveis que têm muita colinearidade, desde que a teoria não diga que ela é essencial para explicar a variável dependente. Podemos ainda recorrer às técnicas de análise multivariada para converter as variáveis em fatores ou componentes principais para reduzir a colinearidade entre elas. Essa opção, no entanto,
foge do escopo dessa disciplina. Ao retirar algumas variáveis, a princípio não essenciais para explicar a oferta de trabalho por mulheres casadas, verificamos que a colinearidade teve apenas uma sensível redução. Observem agora que as variáveis que eram não significativas e foram mantidas no modelo continuam não significativas. O procedimento de retirada das variáveis parece não ter ajudado nesse sentido. Olhando com mais atenção, podemos verificar o efeito que a alta colinearidade pode causar. Ao retirar algumas variáveis, o erro padrão das demais variáveis, que foram mantidas no modelo, agora são menores. Esses, portanto, são os métodos de detecção de alta multicolinearidade mais comuns. Na próxima aula, veremos como detectar a presença do problema usando o pacote estatístico R. Como próxima atividade, temos a atividade prática laboratório 7, e até a próxima aula.